Os Estados Unidos aumentaram a tensão na América Latina e Caribe, classificando uma gangue da Colômbia, conhecida como Clã del Golfo, como organização terrorista. Em nota, o Departamento de Estado americano afirmou que a medida visa deter as campanhas de violência e terror cometidas por cartéis internacionais e organizações criminosas transnacionais. Apesar do anúncio, ainda não está claro quais serão os impactos da mudança para a Colômbia, presidida por Gustavo Petro, mas abrem brechas para possíveis operações militares no país, assim como acontece com a Venezuela. Você, Luiz Felipe Dávila, a decisão dos Estados Unidos, a Colômbia entrando na mira de Donald Trump, o país poderia até sofrer ataques, Dávila? Caniato, todos os países na América Latina que fazem vistas grossas para o crime organizado envolvido na exportação e na comercialização de drogas estão sob a mira dos Estados Unidos. Não é só na Colômbia, é todo lugar. Se Trump resolve fazer isso por etapa, primeiro que combater a Venezuela, depois a Colômbia, aliás, já disse que podia até invadir o México, se o presidente do México não fizesse nada para combater as gangues no México. No Brasil vai acontecer a mesma coisa, ou seja, o que Trump está dando é um sinal claro de que governos que tentarem encobrir ou fazer vistas grossas para organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas, principalmente para o mercado norte-americano, serão alvo de ataque, de represália, pode amanhã ter até de confisco de bens nos Estados Unidos, pode acontecer tudo. Então, isso ele já deixou claro. A política hoje de Trump para a América Latina tem 3 grandes pilares. Primeiro, conter a expansão chinesa aqui. Segundo, combater duramente o narcotráfico. E terceiro, frear a imigração ilegal. São 3 coisas que estão claras. Então, assim, ou os países se adaptam ou entendem o que Donald Trump está fazendo, ou vão sentir enormes as consequências de suas atitudes ou de suas omissões neste caso. Por isso, isto não é bom só para os Estados Unidos. É um ótimo incentivo para que cada país comece a fazer a sua parte no combate ao crime organizado, que está realmente transformando a América Latina no continente de um grande narco-estado. Pois é, gestão Trump classificando o cartel da Colômbia como grupo terrorista, né? E há quem torça para que os Estados Unidos também transforme os grupos criminosos brasileiros em grupos terroristas. Você, Mota, como recebeu essa notícia? Algumas pessoas na América Latina, principalmente políticos, temem que essa classificação de cartéis do narcotráfico como terroristas seja uma manobra que vai abrir espaço para a intervenção americana. Essa é uma preocupação que tem a sua razão de ser. É compreensível, mas essa preocupação precisa ser precedida de outra, que é a preocupação de que o narcotráfico já tenha infiltrado as instituições de alguns países da América Latina de uma forma tão insidiosa que começa a criar por aqui estados falidos. Você, Kriegner, quais são as preocupações dos líderes da América Latina quando vêm os Estados Unidos tomando essa decisão em relação a um cartel colombiano? Eu acho que os outros líderes não têm tanto a temer nesse momento, Caniato, porque ninguém enfrentou Trump como o Petro enfrentou, né? Foi aos Estados Unidos, lá em Nova York, fez um protesto em favor, apoiando o Hamas, apoiando também outras causas e criticou o presidente Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas, fazendo duras ameaças, né? Bem sabido que o presidente da Colômbia, os últimos pronunciamentos que ele tem feito, não sei se podem ser considerados porque ele está bastante alterado ali, alcoolizado em todos eles. Mas, mesmo assim, essas ameaças foram sentidas pelos Estados Unidos. E
nós sabemos sim o problema da Colômbia com a questão do tráfico, com crime organizado, o tráfico de drogas, assim como no Brasil, né? O Brasil sofre muito também com aquilo que é produzido na Colômbia e a estrutura de tráfico de drogas internacional que é ali, ainda existe ali. Então, os outros países não precisam ter esse mesmo nível de urgência, na minha análise. O que precisa ter é um posicionamento veemente contra o tráfico de drogas, contra o crime organizado e não fazer como, por exemplo, foi feito no Brasil, abrandando, dizendo, olha, não são terroristas, apesar de se encaixarem nessas definições internacionais aqui, são apenas criminosos que precisam de um tempo de reclusão para pensar melhor no que vão fazer da vida e escolher talvez um outro rumo de produção econômica. Essa postura do Brasil também não ajuda. Então os países precisam ter um posicionamento firme. Diante de um posicionamento firme, com certeza os Estados Unidos não vai aumentar a sua presença no continente sul-americano. Esse é um ponto importante, né, Dávila? Líderes que temem que a sua soberania não seja respeitada e por esse motivo acabam passando pano para a situação do tráfico de drogas interno, enfim, que seria uma ajuda e tanto, né? Ter os Estados Unidos em uma operação para acabar com o crime organizado, com o tráfico de drogas, enfim. Mas muitos falam em soberania. Canhato, só que esquecem de dar outra versão da história. A soberania desses países já estão comprometidas com o crescimento do crime organizado, que já infiltrou nos estados, já infiltrou na máquina estatal, no comércio lícito e ilícito, na compra de juiz, no financiamento de campanha política, e até mesmo na cooptação de advogados capazes de defender processos, como aconteceu aqui no Brasil, que acaba livrando Marcola só por medidas protelatórias na justiça para pegar o maior líder do PCC e fazer com que amanhã ele possa ser liberado por questões jurídicas. Então isso mostra que a soberania desses países na América Latina já estão totalmente comprometidas porque o Estado já foi capturado, por enquanto parcialmente, pelo crime organizado. E se nada for feito, se todo mundo achar que o risco da soberania é os Estados Unidos e não os narcotraficantes ou as organizações criminosas, nós vamos tomar as atitudes erradas que vão acabar aí integralmente com a soberania nacional, com o país se tornando um narco-estado. Pois é, inclusive alguns questionamentos, viu, Mota? Se essa aproximação entre Estados Unidos e Brasil não permitiria que o presidente brasileiro flexibilizasse sua própria convicção e permitisse os Estados Unidos a atuar em solo brasileiro para desmantelar as facções criminosas, principalmente essas que atuam no tráfico de drogas. Alguma chance disso acontecer, Mota? Zero. Aí há dois problemas distintos. Primeiro é a percepção da maior parte da esquerda brasileira de que o crime não é problema. O criminoso, na verdade, é um pobre coitado. No dia em que se acabar a desigualdade, o crime naturalmente vai sumir. Até lá, a gente tem que ressocializar, criar oportunidades para os criminosos. O outro lado também é que a atuação de um governo estrangeiro aqui no Brasil no combate ao crime de uma forma direta, evidentemente vai ser visto por muita gente, inclusive muitos que não são de esquerda, como uma afronta à soberania nacional. E eu tenho que concordar nesse caso específico. Aí eu vou aplicar aquela frase, né, que são os brasileiros que têm que resolver os seus próprios problemas. Se nós não temos capacidade de combater o crime aqui, de trazer a normalidade para a segurança pública e de ter um sistema de justiça criminal eficiente, isso é o diagnóstico de um Estado falido. Se a gente não tem capacidade de fazer isso, a gente não vai ter capacidade de fazer quase nada mais. Dá para conectar a primeira notícia, aquela que a gente tratava, da situação que envolve os Estados Unidos e o Brasil, a relação mais próxima de Donald Trump e de Lula, com o post de Javier Milei. E com essa notícia, Kriegner, que eu quero dizer, a aproximação de Lula e Trump pode indicar que em algum momento Lula teria que flexibilizar se Donald Trump quisesse avançar com as suas operações para outros países, além de Colômbia e Venezuela. Esse é um ponto.
a situação de Javier Milei, a história da favelização dos países governados pela esquerda, há um entendimento que há, sim, permissividade para a atuação do crime organizado. E aí, esse avanço da gestão Trump nos países que atuam, ou pelo menos que permitem a atuação das facções criminosas. Dá para a gente relacionar esses aspectos? Dá para relacionar, Caniato. Agora, eu diria que não existe, ou não deveria pelo menos existir, nenhum tipo de expectativa de ninguém lá em Washington, olhando para a América do Sul, de que o Brasil, debaixo do governo do PT, vai trabalhar eficazmente, né, de uma maneira aí bastante trazendo resultados muito positivos para fortalecer as suas fronteiras e combater o tráfico internacional de drogas. Por quê? Por uma questão histórica. Nunca foi feito. Em todos os anos, nos outros anos de governo do PT, não foi essa uma prioridade, não foram para lá os grandes investimentos. E também, quando custa, ao contrário do que é o posicionamento do presidente Trump, que é pragmático, orientado pelos ganhos ali, especialmente econômicos, o presidente Lula tem alianças que são alianças ideológicas que fez com outros líderes da América do Sul e América Latina. Ou seja, em nenhum momento, mesmo diante das evidências de fraude eleitoral na Venezuela, o presidente Lula deu o braço a torcer e repreendeu o presidente Maduro. O ditador Maduro, vamos colocar da maneira como são. Outros crimes que são cometidos contra os direitos humanos, não só na Venezuela, mas por outros governos de esquerda, agora atualmente na América Latina ou no passado também, nunca foram condenados. Então, a aliança do presidente Lula com esses governos perpassa a lógica e perpassa também a motivação comercial ou mesmo econômica de alguma outra natureza. Vai para o campo ideológico, diferente do governo Trump. O Trump, então, não tem que ter essa expectativa de que agora o Brasil acordaria ainda debaixo do governo do PT. É só realmente quando trocar o CEO. Mas se o CEO não quiser a ajuda dos Estados Unidos, alguma coisa precisará ser feita aqui no Brasil, não, Dávila? Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, tinha uma frase que eu adoro. Ele falava assim: se o país ou meu aliado não conseguir enxergar a luz, eu vou dar um calor nele. É isso que vai acontecer com o Brasil. Hoje estamos na fase da luz, mas eu não vejo como poderá manter a relação dessa luz depois de tirar Maduro do poder, se amanhã os Estados Unidos começar a implodir os tais submarinos da cocaína controlado pelo PCC. E aí vai dizer o quê? Não, ataque à soberania nacional? Bom, como ataque à soberania nacional, você afundar um submarino do narcotráfico. Como é que é isso? Não, morreram 3 brasileiros neste ataque. Bom, isso pode acontecer. Isso é bem possível que vá acontecer daqui a alguns meses. Portanto, eu vejo que apenas ou o Brasil toma jeito, o que é difícil, porque como o Mota gosta sempre de lembrar que as ideias estão erradas, ou vai começar a sentir o calor dos Estados Unidos, que vai implodir, sim, ações do PCC, do Comando Vermelho, nesse comércio internacional de drogas. Afinal de contas, nós estamos falando dessas organizações criminosas brasileiras como importância estratégica para a comercialização de drogas pelo mundo, e principalmente a droga que chega na Europa e nos Estados Unidos. Então, é óbvio que alguma hora teremos incidentes como ocorreu na própria Venezuela ou como agora certamente vai começar a ocorrer na Colômbia. Então, assim, isso não foge da responsabilidade individual dos países resolverem seus próprios problemas com as suas próprias escolhas e atitudes.